Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu amava o Edmar. Gostava dele, mas gostava de verdade. Só que, para minha tristeza, descobri que ele andava me traindo. E depois de uma briga muito feia, resolvi mandá-lo embora de casa. Eu já morava ali naquela casa, antes mesmo de conhecê-lo. E botei ele para fora quando soube das patifarias que ele aprontava. Sofri muito. Só que não tinha outra decisão a tomar. Fazia 1 ano e meio que estávamos morando juntos. Quando encontrei aquelas mensagens do seu telefone, que ele andava trocando com outra mulher, o que acabou comigo. Olha, não eram mensagens comuns. Na verdade, não tenho nem coragem de repetir aqui as coisas que um escrevia pro outro. Era sacanagem pura. Durante a nossa briga, tive um acesso de fúria e comecei a quebrar tudo que via. O telefone dele, por exemplo, foi o primeiro que eu atirei contra a parede. O safado ainda tentou negar. Se aproveitou do fato de eu ter quebrado o aparelho para dizer que não tinha trocado mensagem com ninguém. Que era tudo coisa da minha cabeça. Isso me deixou mais fula da vida. Era muita cara de pau. Olha, nos primeiros tempos eu chorava noite e dia. E o pior, ele vivia no meu pé. Aparecia de surpresa ali em casa. Sabe, quando eu menos esperava. Ficava ali do outro lado da porta, batendo, choramingando, sabe, e querendo voltar. Abra a porta, Chile. Vamos conversar, mulher. Eu sei que eu errei, mas todo mundo erra. Eu te amo, sou louco por você. Dali de dentro eu retrucava. Vai embora, vai? Será que você é tão burro que você não entendeu? Eu não quero mais ver a tua cara. No começo, eu repito, ele aparecia sempre. Aliás, tive de trocar as fechaduras da casa, porque ele tinha cópia da chave. Antes de fazer isso, um dia cheguei do serviço e encontrei ele, adivinha onde? Dentro da minha casa, esperando por mim para falar comigo. Claro que não teve conversa nenhuma. Toquei ele de casa de novo e ainda falei, olha, se tiver a cara de pau de entrar de novo aqui na minha casa, Edmar, eu vou chamar a polícia, viu? Eu vou chamar a polícia. Sabe o que foi que ele fez um dia? Na verdade, uma noite. Acabou dormindo dentro do carro, em frente da minha casa. Sabe, fiquei ali me perguntando, Jesus amado, por que não deu valor à casa caminha quente que ele tinha? E ao amor de uma mulher que só via ele na sua frente. Não deu valor. Quando estava comigo, era roupinha passadinha, lavadinha, limpinha, era caminha quente, era carinho, era amor. Ele tinha tudo comigo. Mas não foi o suficiente. Fez a patifaria e depois veio dormir dentro do carro na frente da minha casa. Sabe, tem coisa que realmente não dá para entender, né? Tem pessoas que só dão valor ao que tem depois que perdem. No nosso caso, eu estava tão arrasada, tão magoada, que não sei, eu acho que jamais conseguiria perdoar. Mesmo gostando dele demais. Com o tempo, acho que ele se deu conta que não teria chance nenhuma. Eu não ia amolecer. E aí ele parou de me procurar. Claro que eu senti. É como eu já falei, amava o safado. Só que, enfim, depois de 5 meses, uma amiga do trabalho veio morar comigo, ali na minha casa. Ela estava procurando um lugar, a gente conversou e resolvemos dividir o aluguel. Antes de eu conhecer o Edmar,
de ele mudar ali para casa uma prima minha que morava comigo. A gente dividia tudo, despesa, aluguel, mas aí ela teve de sair, né? Porque conheci o Edmar e a gente resolveu morar junto. Eu e a Antonella, essa minha colega de serviço, não éramos assim muito íntimas, mas nos conhecíamos há bastante tempo ali da empresa. E ela acabou mudando lá para casa. Era uma casa pequena, mas tinha 2 quartos. E com essa nossa aproximação, claro que a gente conversou muito e ficamos sabendo uma da vida da outra. Eu, por exemplo, e contei minha história toda, envolvendo meu ex-companheiro. Ela também me contou do seu último relacionamento, que também tinha penado na mão do ex-namorado. Ou seja, nesse ponto, nossas histórias meio que batiam. De modo que uma podia apoiar a outra e dar conselhos para a outra. Olha, por sorte, nos entendemos muito bem ali em casa. Para mim, foi uma verdadeira mão na roda. Porque eu passei a economizar quase metade do que eu estava gastando. Morar sozinho é bom, mas, sabe, tem despesa, né? Perto de completar 2 meses que ela estava morando ali comigo, um sábado, lembro que eu saí do serviço e fui direto para casa. Costumávamos ir e voltar juntas todos os dias. Só que naquele sábado em questão, voltei sozinha. A Antonella ficou no centro para encontrar uma amiga. Lembro que à noite eu estava ali lidando com a comida, quando escutei um barulho de porta se abrindo. Na hora pensei que fosse a minha amiga. Até porque quem mais, né? Mas antes de chamá-la pelo nome, para me certificar, escutei aquela voz, bem familiar. Shirley, tá em casa? Licença, tô entrando, viu? Senti aquele tremor pelo corpo todo. Adivinha quem era? Ninguém menos do que o Edmar. Eu não tinha o costume de chavear a porta e ele acabou entrando sem bater. Deve ter visto a luz da cozinha acesa e antes que eu tomasse alguma atitude, já estava ali na porta. Desculpa a invasão, e que a porta estava aberta, eu entrei. O coração quase saiu pela boca. Falei: o que você está fazendo aqui, Edmar? Como que você vai entrando assim na casa dos outros? Ele não respondeu. Ficou me encarando. Depois falou que não tinha vindo para brigar, só queria conversar. Conversar o quê, Edmar? A gente não tem absolutamente mais nada para falar um com o outro. Ele se fez de desentendido, fechou os olhos e começou a fungar. Nossa, cheirinho bom. Tá fazendo o quê de comida? Olha, se você soubesse o quanto eu sinto saudade dessa comida. Era muito sem noção. Sabe? Mas era um cara muito descarado. Depois de tudo que tinha aprontado comigo, depois de eu tê-lo escorraçado ali 2 vezes, como que ele tinha coragem de voltar, dar as caras de novo ali? Pior, entrou sem bater, praticamente invadiu. Perguntei de novo: o que você quer, Edmar? Ele só falou aquilo em vez de responder: nossa, você tá cada dia mais bonita. Mas que mais bonita, Edmar? Tá pretendendo o que aqui, hein? Fala logo. Bem naquele momento, a Antonella chegou. Escutei o barulho dela entrando pela porta. E dali da sala me chamou: Shirley, cheguei, tá fazendo janta? Não respondi. Mas ela deve ter ido lá para os fundos, porque eu escutei os passos dela se afastando. O Edmar me olhou, meio esquisito, e fez aquela cara de interrogação. Quem é? Quem é? Isso não te interessa, cara. Vai embora, vai. Não demorou muito e ela apareceu ali na porta da cozinha. Eles não se conheciam.
e ficaram se olhando, assim, meio surpresos. A Antonella me olhou, esperando que eu os apresentasse, mas a única coisa que eu fiz foi repetir o pedido para ele sair. Só que o próprio safado tratou de se apresentar. Tudo bem? Eu sou o ex-marido da Shirley. E você quem é? Minha amiga fez aquela expressão de surpresa e falou: ah, você é o Edmar? Eu sou a Antonella, amiga da Shirley. Tô morando aqui com ela, gente. Ficou aquele clima esquisito assim, sabe? Ficaram se olhando, se examinando. Devo ter pedido mais 3 vezes por Edmar ir embora. Antonella, inclusive, perguntou se eu queria que deixasse nós dois ali sozinhos. E eu falei que não, que ele já estava de saída. Olha, foi difícil fazê-lo ir embora. Tive de pegar ele pelo braço e arrastá-lo no rumo da porta. Olha, era muita cara de pau. Depois que a minha amiga chegou da rua, antes de eu expulsá-lo ainda, eu senti que ele ficou com o olho comprido na direção dela. E vai entender. Sabe, coisa mais sem noção do mundo, mas quando eu notei isso, eu fiquei com muito ciúme. E mais raiva ainda. Olha, aquilo estragou completamente a minha noite. Inclusive, pedi que ela terminasse o jantar, porque eu tinha perdido até o apetite. Naquelas alturas, já devia fazer uns 7 meses que eu tinha me separado. Só que estaria mentindo se dissesse que eu tinha esquecido. Ah, se fosse fácil tirar um amor do coração. Não haveria tanta gente sofrendo nesse mundo. Eu não o queria mais na minha vida. Não seria nem louca de aceitá-lo de volta. Só que, sabe, ninguém manda no que a gente sente, né? Nesse dia, por exemplo, vê-lo de novo acabou mexendo comigo. Tanto que não consegui pregar o olho depois. Passei a noite toda rolando na cama. Até que um domingo, lembro que eu tinha ido almoçar na casa da minha mãe. Quando voltei à tardinha, o carro do safado, vi de longe, estava parado ali na frente da minha casa. Já fiquei nervosa, sabe? E antes mesmo de entrar, já escutei aquelas vozes lá dentro. Só podiam ser os dois conversando, o Edmar e a Antonella. Olha, o sangue subiu. Eu não esperava. Mais do que cara de pau. Ele estava extrapolando total. Agora entrava na minha casa, mesmo sem eu estar em casa. Cheguei a escutar até uma risada, sabe? No meio daquela conversa, pareciam estar muito à vontade. E é claro que eu não gostei nem um pouco. Entrei, naturalmente que os dois pararam de falar na mesma hora. Estavam ali no sofá. E ficaram os dois me encarando, assim, bem sério. Nisso, a Antonella falou: o Edmar veio falar com você, Shirley. Tava aqui te esperando. Falou só aquilo, não disse mais nada. Levantou do sofá e foi lá pro quarto. Com a cara fechada. Perguntei pela milionésima vez: que tu quer aqui, Edmar? Só que para minha surpresa, ele falou aquilo assim. Isso nunca tinha acontecido, porque ele sabia que era o culpado de tudo, né? Só que nesse dia, sei lá por quê, ele veio assim meio agressivo. Levantou. Eu vim aqui conversar, mas se for para você ficar me tratando com 4 pedras, eu acho melhor ir embora, viu? Aliás, é bem isso que eu vou fazer. Pro meu espanto, repito, levantou do sofá, me disse aquilo e foi embora. Eu achei aquilo tão esquisito. Fui conversar depois com a Antonella. Ela disse que fazia uns 15, 20 minutos que ele tinha chegado. E que tinha feito até café para ele. Olha,
E eu tava achando aquela atitude dela tão... Olha, não é por nada, viu, Antonella? Mas eu não quero que você fique recebendo o Edmar quando eu não tô. Aliás, ele não tem mais nada que fazer aqui e você sabe disso. Sabe que fazer cafezinho, a troco de que isso? Ela regalou o olho. Percebeu que eu não tinha gostado nada. Nem retrucou. Até porque foi bem grossa. Mas é que realmente... Pô, o cara vai entrar na minha casa, agora... Quando eu tô, já é um... Agora quando não tô... Aí receber... só porque tá dividindo o aluguel comigo, receber... E ficar fazendo cafezinho... E sentando no sofazinho... Vai pra... Depois desse dia... Estranhamente... Ele não deu mais as caras. Não mandou mais mensagem, não ligou. Não sei se foi por conta daquele clima esquisito que ficou. E também entre mim e a Antonella. Mas ela começou a passar mais tempo fora. Principalmente assim, final de semana. Bom, eu não tinha nada que ver com a vida dela, né? Por mim. Mas claro que aquilo me chamou a atenção. Às vezes, isso não tinha acontecido ainda, nem dormir em casa ela dormia. Falava que tinha dormido na casa da irmã, ou então na casa de uma amiga. Dava satisfação porque queria, porque eu nem perguntava. Só que não sei. Comecei a suspeitar que ela tivesse conhecido alguém. Porque quando estava em casa, ela também vivia trancada no quarto, trocando mensagens com sei lá com quem, coisa que antes não acontecia. Só que não me meti, até porque, repito, tinha nada que ver, né? Uns 3 meses depois, eu finalmente descobri uma coisa que me deixou muito mal. Mal e decepcionado. Era domingo. Eu tinha saído, chamei um carro de aplicativo para voltar para casa. E quando estava quase chegando, quando passei pela rua de baixo ali, vi o carro do Edmar estacionado. Pensei comigo mesmo, o que esse cara tá fazendo aí? Vi também que tinha uma pessoa com ele. Uma mulher. E já tremi, até porque, o que eu imaginei logo de saída? Falei, motorista, tem como você voltar um pouco? Ou então pode deixar aqui mesmo que eu já... Acabei descendo ali mesmo e voltei algumas dezenas de metros. Como já era noitinha, eles não me viram voltando. De fato, era o carro do Edmar que estava ali parado. Só que a mulher que estava com ele, juro por Deus, eu já tinha imaginado isso. Mas tinha feito de tudo para tirar da cabeça. Mas era justamente ela. Sabe, você de repente já imaginou, mas vê, é outra coisa. Antonella, dentro do carro com ele. Quer saber de uma coisa? Não fiquei decepcionado com ele. Até porque a gente não estava mais junto. Mas com ela. Meu Deus! Pensei que fosse minha amiga. Pelas tantas, eles que estavam atracados, pararam de se beijar e aí me viram ali, ao lado do carro. E nessa hora, em vez de confrontar os dois, só dei as costas e fui embora. Eu tremia enquanto voltava para casa. Cheguei a chorar. Mas eu juro, foi de raiva. Depois que a vadia voltou, não sabia onde enfiar a cara. Ficou me olhando um tempo, aquela cara de cachorro sem dono.
E aí resolveu falar: Shirley, me desculpa, eu sei que eu devia ter te contado, mas eu não queria brigar com você, eu não falei nada. A encarei durante um tempo, depois a deixei sozinha e fui pro quarto. Ela foi atrás, falou que a gente precisava conversar. Aí eu respondi a mesma coisa que dizia pro safado: não tenho nada para conversar com você. O único favor que você pode me fazer é me deixar sozinho em paz. Chorei de novo e muito, não vou mentir. Meu Deus, ela não podia ter escondido de mim. Na verdade, não podia ter feito isso comigo. Eu sei que não podia impedi-la de se envolver com ele, mas pelo menos devia ter me contado. Era o mínimo. Puxa vida, além de dividirmos ali o aluguel daquela casa, pensei que fôssemos amigas. Sei que tudo aquilo que eu fiz foi um pouco por birra, reconheço, despeito, mas não por imaturidade. Eu fui também por raiva, muita raiva e muita decepção. O fato é que já no dia seguinte a gente conversou e eu falei que seria melhor ela arranjar outro lugar e, entende? Sair de perto de mim. Não ia mais dar certo a gente continuar morando juntas ali, sob aquele teto. Eu não a queria mais ali. Fui muito clara. Ela ainda... Olha, as pessoas, ela ainda perguntou, mas por quê? Você acha que... Nem deixei ela terminar. Eu não acho nada. Só quero você bem longe daqui. No fim, ela acabou indo embora, até porque de que jeito que ia ficar ali, né? Não do jeito que eu falei com ela, com toda a clareza do mundo. Que amiga seria essa de me trair pelas costas, né? Ah, mas você não tinha mais nada com o cara. Só que, meu Deus, eu contei toda a história aqui. Será que alguém vai me tirar a razão? Foi o fim de tudo. Até da amizade que havia entre nós. Que, olha, no começo, eu repito, a gente nem tinha, assim, muita intimidade, mas depois ficamos amigos. Eu pensei que tínhamos ficado. E foi também o fim de vez da minha história com o Edmar. Apesar de, repito, eu ainda não ter superado o que houve. Não queria admitir para mim mesma. Me dói. Mas a verdade é que ainda gosto desse homem. Ainda não consegui esquecê-lo. Não o quero mais para mim. Por tudo que houve. Mas não posso negar esse sentimento que ainda me consome. Tudo que eu mais queria na vida era poder passar uma borracha no passado e nunca tê-lo conhecido, para não sentir o que estou sentindo. Que bom se eu não tivesse um coração. Assim jamais teria me apaixonado. E assim jamais teria me desiludido. Jamais estaria sofrendo por essa decepção. Uma decepção que já dura tanto tempo, meu Deus. Desde que conheci esse homem, é só tristeza, é só dor. A ponto de eu me perguntar por que continuo apaixonado por ele. Por que eu ainda gosto desse traste?